Vamos lá, gente. Hoje, aqui, agora, neste vídeo do YouTube, eu quero te mostrar como que tá fácil, simples, fazer campanhas novas lá no Meta Ads utilizando o Cloud Code. Então, agora eu vou tomar meu bajo enquanto o editor roda a vinheta aí, editor. Vinheta devidamente rodada. Seguinte, meu nome é Vitor Nascimento. Eu estou no mercado desde 2017. Fazem 9 anos que a gente está no mercado, batalhando, fazendo as coisas acontecer. E aí, cara, quando veio o Cloud Code, eu me obriguei assim a parar tudo que eu estava fazendo e estudar a ferramenta, estudar o cloud, estudar o que dava para ser feito. E o que eu fiz foi simplesmente extraordinário. E agora eu quero mostrar para ti o cloud subindo campanhas na prática, gente. Na prática, eu vou te mostrar na tela do meu computador aqui o cloud trabalhando. Obviamente que se tiver alguma coisa que eu tiver que ocultar, eu vou ocultar. Mas assim, vai ver tudo. Olha pra cá, vem pra cá. Vamos pra cena 2. Eu vou te explicar porque eu já comecei o processo. Eu já estava na metade do processo aqui. E aí eu lembrei, pô, devia documentar essa parada pro meu público do YouTube. Então, tá aqui. Estamos documentando. Então, primeiramente, eu vou compartilhar minha tela aqui do computador e te ler o contexto, como que a conversa começou. Obviamente que esse meu cloud aqui, ele já tem toda uma inteligência previamente construída, que depois no final eu vou te dizer como é que tu consegue construir isso. Bora. Deixa eu compartilhar a tela. Bom, vou mostrar a tela toda, tá? Sem esconder nada, para que vocês possam ver. Deixa eu dar um approve aqui, enquanto eu vou lá para cima e te mostrar. Olha o que eu falei para ele só, tá? Deixa eu esconder essas coisas aqui para ficar melhor. Olha o que eu falei para ele. Precisamos subir um teste criativo na conta tal, beleza? Bora, deixa eu primeiro carregar o Jarvis aqui, que o Jarvis é o meu assistente pessoal, o meu Cloud Coach, e o processo de teste criativo da Canalha. Antes de pedir qualquer insumo, deixa eu conferir. Ele foi conferir, deixa eu rodar isso em paralelo, foi conferir a documentação, foi olhar as informações e tal, o padrão que a gente executa aqui. E aí, aqui ele falou, ó, campanha tal, esse ID aqui tá tudo certo, não consegui pegar. Falou que é a nossa incubadora de ABO, nós estamos fazendo nessa conta, a gente viu que estava performando muito mais ABO, eu e ele conversando. Receita por criativo, o que ele tem que fazer? Ele tem que duplicar o melhor conjunto, renomear, criar o criativo com o tema do próprio cliente, CTA de Saiba Mais, a URL que é para usar, ad e tal, tudo, gente, tudo prontinho. Como que ele tem que fazer? Aí ele me perguntou, aí eu falei, ó, os vídeos estão aqui na minha pasta Downloads, do 617 ao 628. Pode fazer o upload e reportar o status de cada. Fechou. Já pode para mim assinar o operador. Beleza, ele já acionou o operador lá. Começou a fazer os upload. Aí ele reportou aqui, ó. Tá tudo confirmado. Pontos que mudam a execução. 12 vídeos achados em download, 617 ao 628, todos passam de 100 megas. Isso aí foi uma aprendizado que ele teve, que quando é acima de 100 megas ele precisa fazer uma operação diferente lá para fazer esse upload. E aí, ele fez aqui o upload de API, já vou avisar o operador para não queimar a tentativa. Na conta, aqui eu tenho que ocultar. Beleza? Escopo dessa rodada que tu pediu, só upload, status de cada, foi subindo. O operador começou a subir. Operador disparado, os 12 vídeos, upload por causa do tamanho. Beleza, esperar o processamento, puxar as thumb, tal. Aqui ele foi falando, reportando e executando. Reportando, executando. Aqui ele só tá, aqui nesse processo que tá vendo aqui, tá? Ele só tá no processo de fazer o upload dos vídeos.
Tipo, eu não falei nada. Ele foi fazendo, executando tudo sozinho. A única coisa que eu pedi aqui foi que eu mandei lá onde é que eles estavam, qual o número, né? Só isso. E ele me mandou todas essas informações. Aí agora eu só falei pra ele para ele lembrar de ficar me dando o status do vídeo. Boa, 2 pedidos, deixa eu organizar isso direito. Porque tem uma sutileza, tá? Aqui, então, porque o que acontece? Aqui o Jarvis, ele é o orquestrador de tudo. O Jarvis é com quem a gente está conversando agora, ele é meu assistente, meu gestor, e aí ele chama o operador de campanha, que é um agente onde é que ele já sabe, tem todos os IDs, tem todas as informações, tem todos os processos, ele já sabe tudo como funciona, né, o operador. E aí o Jarvis aciona ele, e ele vai lá e faz o que precisa fazer no gerenciador, tá? E aqui eu pedi para o Jarvis ir me dando a resposta de como que estava o upload, o percentual e tal. Porque aqui a gente não vê, já ocorreu casos, por isso que eu sempre peço para ele me passar status. Porque já ocorreu casos onde ele fala, tá rodando por trás, em background, que ele chama, em paralelo. Beleza. Aí a gente espera, eu vou fazer outra demanda e tal. Volto daqui 10, 15 minutos, tu vai olhar, não andou o processo. Aí agora eu sempre faço assim, quando ele está fazendo alguma coisa em paralelo, eu falo, tá, beleza, pode fazer em paralelo. Porém, eu quero reportes de status. Quero ficar sabendo como que tá evoluindo. Aí aqui ele falou que todos os vídeos já foi feito os upload, que ele tem as thumb, ele tem os números, ele tem tudo bonitinho. Agora ele tem o token guardado, ele não mostra na conversa, que já tá tudo lá, deixa eu ver, fechou. Os 12 de uma vez só. Isso aqui é tudo ele me mandando informações, tá? Ele vai falando o que ele tá fazendo, eu não olho pra isso. Eu só quero a solução, só quero o troço pronto. Ó, fechou os 12 de uma vez. O operador subiu tudo via Parará, por causa do tamanho. 0 falhas, não precisou fazer de novo. Já teve outros criativos que a gente foi fazendo o upload e precisou refazer eles, né? Com thumb ele rodou 12 ali, ó. Pá, tá louco. Muito bom. De 38 segundos a 102 segundos, cada vídeo foi subindo. Me reportou que o 628, que é o maior, foi o mais lento, mas tá tudo ok. Aí eu pedi para ele o manifesto. Monta, salvar, parará, operador rodando para montar o rascunho. Isso, eu quero o rascunho. Quero que ele me entregue o rascunho. Aqui, quando ele dá esse vermelhinho, que deu erro. Mas vamos lá. Aqui ele falou comigo em inglês, aí ele se passou. Agora eu vou cobrar ele. Tá. Me mostra, me manda aqui o resumo da campanha que iremos fazer. Agora que já temos os vídeos prontos. E agora vamos esperar ele responder pra gente. Porque o que eu quero que ele faça, tá? Eu quero que ele liste campanha tal, conjunto tal, anúncio tal, as configurações, as exclusões, ele precisa fazer exclusões, ele precisa me passar toda a parafernália ali de como que ele vai executar. E aí eu aprovo e ele executa. A gente vai ver ele executando, tá? Ele executa. Aí vacilou. Você está me enviando em inglês? Tá doido, filho? Tem que trocar o... ele tava fazendo bonitinho, ele só vacilou do inglês. Mas ele tá perfeitinho. Ó, mapeou as tabelas, anúncio, conjunto, vídeo. Ali já renomeou os conjuntos, ó, ele já tá o nome certinho dos conjuntos. O nome do Ed, como que ele vai ficar. Boa, deixa eu tirar o resumo da campanha. Vou só ancorar nos números reais do conjunto base, antes, para não te passar nada genérico, tá? Depois corta aí, editor, no vídeo, essas pausas aqui, tá? Do Cláudio Pensando. Que outro detalhe, né? Quem edita meus vídeos é o Cloud Code. Aqui do YouTube que vocês estão vendo. Então, se tiver algum erro, eu tento olhar, né? Mas se tiver algum erro, você sabe quem foi. Deixa eu apagar aqui. Daí agora, nesse momento, tá? Enquanto ele tá aqui pensando e trabalhando, é o momento que a gente consegue fazer outra coisa, tá? Como ele já tem todo documentado o que precisa fazer, esse é o momento onde a gente faz outra coisa. Onde eu posso, e enquanto ele tá fazendo aqui, eu vou lá no gerenciador, analiso campanha, analiso outra situação, posso fazer as análises que eu quiser fazer, entende? Então, pô, isso é muito bom, acelera muito o nosso processo de criação, de análises,
porque eu consigo ordenar para ele fazer uma tarefa, isso aqui é uma tarefa simples, subir meu teste criativo, que o meu teste criativo nada mais é do que utilizar a campanha que já está funcionando. Então eu sempre utilizo campanha que já existe, né? Obviamente nessa conta aqui, que já tem bastante informações, mas eu sempre utilizo o que já existe ali e depois eu vou evoluindo. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Tá, teste criativo, campanha 99, entra os 12 criativos novos na nossa incubadora de teste. E Lisa, não cria campanha nova, isso aí. Ele já sabe que não é para criar campanha nova, é para usar dentro da mesma campanha da 99, só acrescentar conjuntos e alterar o criativo, tá? Porque a gente identificou que nessa conta de anúncio, a melhor forma de fazer teste criativo é nesse modelão. Estrutura. Um vídeo por conjunto, duplicata do conjunto 104, ok, pode ser, não tem problema. Beleza, aqui ele já renomeou, ele já viu que o último era 192, e ele vai indo por 194, 93, 4, 5, 6, 7, até o 204, com seu respectivo vídeo. Beleza? Tá, aqui ele tá com algum erro, alguma incongruência aqui. Tá. O objetivo é vendas, público, tá? Saiba mais, padrão canale, conjunto, ó, R$100 por dia. E Lisa, no teste todo, 3 dias, sobe tudo, pausado, ativa do dia seguinte. Beleza. Lembrando, 3 travas para tu confirmar antes. Numeração dos anúncios. Tá, vamos corrigir ele aqui. 1. Numeração que você informou está errada. Usamos sempre a numeração do arquivo. Lembra? Beleza, porque ele trocou, né? Não sei porquê. 2. O que ele perguntou? Exclusões. Tua regra com as exclusões. Sim. Pega o conjunto como base hoje. E aí eu vou lá buscar qual conjunto eu quero que ele pegue como base. Deixa eu pegar aqui. Aqui, essa é a campanha. Quero que ele utilize o conjunto. Deixa eu atualizar aqui. Pegar um período um pouco maior. Eu vou pegar o melhor conjunto aqui, ó. 150, tá? Acho que isso resolve bastante coisa. Página no Instagram, sim. Outro detalhe é que como hoje está de manhã cedo, quero que colocamos para rodar hoje ainda. Não precisa alterar dia e horário. Ponto. Agora bora. Pronto. Agora ele vai entender e vai executar. Ele vai fazer, primeiro ele vai responder com o que ele entendeu, aí ele vai ajustar o manifesto, aí eu dou ok no manifesto e ele sobe na campanha, sobe no gerenciador. E aí como que ele faz? Que é porque eu pedi, porque eu já estou usando o Cloud, nós estamos em junho, desde maio, uns 60 dias, por aí, que eu venho usando e atualizando ele diariamente. E aí, eu ainda tenho um pouco de receio, sabe? Então eu peço sempre ele criar, deixar pausado, aí eu vou lá no gerenciador, eu analiso, confiro um por um, confiro as coisas ali, e depois eu peço para ele mesmo ativar. Tipo, não me deu o trabalho nem de ativar as campanhas, né? É brabo. Eu nunca percebi que ele demorava tanto, tá? Porque eu sempre boto ele pra fazer e saio. Eu deixo ele pensando ali. Saia no sentido de, tipo assim, vou fazer outra coisa, né? Fazer outra demanda. Então, normalmente não demora tanto. E ontem o meu cloud pesou um monte nas memórias aqui. E aí eu fechei todas as janelinhas. Porque se tivesse a janela aberta já com contexto, que ele já subiu vários criativos para mim de teste. Se tivesse a janela aberta já com um contexto, seria muito mais rápido de subir. Eu tô aqui subindo com ele desde as 9h10. Então faz uns 18 minutos que eu tô no processo de fazer. Ó, agora ficou claro. Deixa eu travar 3 pontos e te confirmar o entendimento. Porque um deles eu preciso corrigir comigo mesmo. Numeração dos ads. É verdade, foi falha minha. O nome do anúncio e o número do conjunto é o número do arquivo.
Isso ali, isso ali. O operador tinha aplicado sequência, eu fez errado. Os conjuntos é o que seguem a sequência, contínua própria. Não espelhe um arquivo, igual sempre foi no teste de maio. Os arquivos 539 rodaram o conjunto. Isso aí. Então tá, base, conjunto 150, não o conjunto 104. Deixa eu ler o conjunto 150 para confirmar a configuração e as exclusões que ele carrega. Página tal, rodar hoje, sobe e ativa já, sem agendar para amanhã. Isso aí. Deixa eu validar. Agora ele vai rodar a API, vai lá buscar na minha conta de anúncio o conjunto 150 para entender o que ele tem e o que ele não tem. Tá validando as configurações do conjunto 150, ó. É que eu coloquei uma coisa que foi bem bacana, que eu usei, para fazer ele economizar os tokens, que é ele, porque aqui é o Jarvis que tá falando comigo, né? E ele manda a orientação pro cara lá pro cara das campanhas, ele manda a orientação para ele e eles ficam se conversando, os agentes. Por isso que eu consigo fazer várias coisas em paralelo. Porque tá um agente fazendo uma coisa, outro agente, ele orquestra tudo e vai recebendo as demandas, vai jogando as demandas para eles e recebendo e pá. E aí, o que ele faz? O que ele precisa fazer, né? Eles conversam entre eles em inglês, que isso reduz bastante o token, que ele não precisa ficar traduzindo, ele só traduz na hora de trazer para mim. Ó, base, clonal 150, configurações, exclusões, BMID 12 vezes. Conjunto próximo, conjunto livre, parará, na sequência, confirmado, número do arquivo, confirmou, criativo, saiba mais, parará, ativa hoje sem agendar. Disparado, o operador está criando os 12 conjuntos, clonando 150, os 12 anúncios e vai ativar hoje, com uma trava. Se não conseguir confirmar o conjunto ou a sequência do conjunto livre, ele avisa pra gente, em vez de chutar. Tá bom? Perfeito. São 12 conjuntos, 12 criativos, 12 anúncios. Então leva alguns minutos. Te trago o fechamento com a tabela, arquivo, conjunto, ed. Em português, assim que ele encerrar, fico de olho. Agora ele está executando lá. Vamos ver se ele já fez. Normalmente ele entra aqui embaixo. Não dá não. Por isso que às vezes ele dá esses bugs aí, falando em inglês, sabe? Ó, criou, puxou, diagnóstico. Agora que tá gerando diagnóstico, ele não começou a fazer ainda. Por isso que é sempre legal deixar o contexto, né? Porra, tá falando comigo em português, em inglês de novo, cara. Acho que eles estão brigando entre eles lá. Ó, agora aí, ó. Isso aí. Status. Isso que eu quero. Status. Criar os 12, replicar a configuração do 50, criar os 12 criativos, os 12 anúncios, né? Só trocando o vídeo. Validar, ativar a campanha. Tá rodando. Sempre que ele fica parado, eu gosto de perder status. Peça status. Porque, pô, eu já falei, né? Já aconteceu de ele travar. Ele não fez. Ele vai acrescentar aqui embaixo. Ou em cima, né? Normalmente é embaixo. Essa minha campanha tá muito bonita, né, gente? Deixa eu checar se já tem sinal de progresso no disco. Tá rodando. Ele não vai ficar cutucando o processo. Mas eu acho que tá mais demorado do que deveria. Deixa eu ver se ele já começou a criar, senão eu vou pedir pra ele. Não começou a criar ainda. Então, pode cutucar, porque deve ter travado. Já deveria ter começado a duplicar. Então, tipo assim, gente, um aprendizado interessante é que a primeira sempre demora. A primeira. Quando ele precisa dar contexto, quando ele precisa estar aprendendo, sabe? Depois que ele já sabe o caminho, que nem a conversa que eu tinha antes, eu quis resetar a conversa para fazer esse vídeo para vocês, tá? E aí essa primeira sempre demora. Porque mesmo que ele já tenha todos os aprendizados, que já tenha feito várias e várias vezes, é tipo como se fosse um gestor júnior, sabe? Aqui imagina que ele saiu de férias, agora voltou essa semana e tem que fazer. Ele não lembra direito, ele perde algumas coisas e tal. Apesar de ele ter tudo documentado, todo o playbook do que é para fazer. Mas, às vezes, ele acaba indo e vindo, se perdendo um pouco a mais do que deveria. Mas, assim, no próximo teste criativo, ele vai estar muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido, porque ele tá aprendendo, tá executando. Confirmado, travou, ó. Mostra a parada, 9h30, faz mais de 5 minutos. Com só, não tem nenhum processo de criação rodando. Ou seja, ele empacou logo no início, antes de duplicar qualquer coisa.
e nada foi criado na conta. Provavelmente bateu um pedido de permissão para leitura. O configurador anterior já tinha flagrado como bloqueado. Não teve como destravar, não tem como conversar com ele. Tá, agora ele tá lá buscando para ver onde travou, parará. É que ele tá entrando numa vibe que não precisa. Ó, isso, imagina, se tu não é um gestor, se tu não sabe o que tá acontecendo, como que funciona, tu iria travar o processo e deu. Então a gente tem que sempre... por isso que é importante tu ser gestor. Se tu é gestor, tu sabe o que tu tá fazendo, tu ganha muito tempo no gerenciador. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Porque tu vai poder me dizer assim, pô, Vitor, se a gente estivesse fazendo manual, a gente já tinha feito. Sim e não, tá? Já teria, nós estaria no processo de fazer o upload, tá? Porque ele leva um tempo, tu sabe, né? Leva um tempo para fazer o upload. E ainda ia ter que estar todo no processo lá, conjunto. Imagina aqui que eu agora tô aqui parado documentando esse vídeo para vocês. Mas na vida normal, no dia a dia normal, eu estaria trabalhando, eu poderia estar numa call, eu poderia estar agora numa reunião com algum cliente e estar executando as campanhas de outro. Então, imagina que numa vida normal, onde tu tá trabalhando normalmente, isso aqui adianta demais a nossa vida. Olha, vamos ver, ele disse que fez, vamos ver se fez. Fez, ó, aqui embaixo. Ó, subiu todos. Daí agora a gente entra aqui, ó, 193. Vamos conferir. Aí eu sempre confiro. Pixel. Eventos do Pixel. Depois eu vou conferir o orçamento, ok. Tá fazendo para rodar agora, ok. As exclusões. Tá. Fez as exclusões. Aqui a gente precisa fazer mais algumas. Preciso incluir mais algumas ali. Mas beleza. Criativo. Vamos ver se ele botou 617, nome 617, seleciona certinho, Instagram e tudo, URL ok, anúncio ok, 617, ok, ficou certo, sem aprimoramentos nenhum e com os parâmetros de URL dele. Pronto, prontíssimo, perfeito, tudo perfeito, pode ativar, aí, já tá rodando, tá? Já tá em aprendizado. Aqui está em processamento ainda, aqui ainda está em análise, foi tudo. Ele fez todos, até o 201, que deve ser o 628, 625. Nossa, o quanto que adianta o tempo, né? E é isso aí, gente. Deixa eu voltar para mim aqui. E é isso aí. Então, ele rodou, vocês viram, acompanharam aqui o meu processo. Ele foi um pouco mais lento que o normal, vou te dizer, te confessar neste vídeo. Ele foi um pouco mais lento do que eu acreditei que ele seria. Eu achei que ele fosse um pouco mais rápido. Agora são 9h40 da manhã. Eu iniciei o processo, era 9h10 ali, por ali. Então, levou 30 minutos para fazer todo o processo de subir 12 anúncios novos para uma campanha de teste criativo. Eu acho que é ok, beleza. Se eu tivesse feito manual, talvez eu estaria sendo um pouco mais rápido, mas ou não, acho que teria levado o mesmo tempo por causa do tempo de download, de fazer todo o upload, né, no site da Meta e aí depois duplicar os conjuntos, alterar a numeração, depois alterar a numeração de todos os vídeos e ir selecionando os vídeos. Então, eu acho que eu ia levar o mesmo tempo. Só que qual que é o lado muito bom? Que tu só faz um comando de pedir, dizer onde é que tá os arquivos e pedir. Ele executa. Nesse primeiro momento, onde ele executou com base numa conversa zerada, ele teve que pegar toda uma documentação e aí sim acaba sendo mais lento, acaba sendo um processo mais lento. Porém, se eu quisesse subir agora mais 5, vocês iriam ver que é extremamente mais rápido, porque ele já sabe os conjuntos, ele já sabe tudo que a gente precisou ir ajustando, já está tudo pronto. Ele só vai duplicar, alterar o vídeo, só, e ajustar as numerações, só. Então, vai ser muito mais rápido os próximos passos. Então, esse vídeo fica por aqui.
Agradeço demais por ter assistido. Se inscreve no canal que vai ter muito mais vídeo como esse, falando sobre tráfego aplicado para infoproduto, escalas e etc. O próximo vídeo vai ser bem bacana. Eu estou buscando trazer conteúdos aqui toda terça-feira para que você possa consumir, se atualizar e buscar cada vez mais informações sobre tráfego pago para infoproduto, para escala. Um detalhe importante é que, se tu quer ter acesso a todo esse meu Cloud Code, todos os meus materiais que eu tenho hoje sobre Cloud, eu vou deixar um link aqui embaixo, onde tu pode tocar nele e buscar saber mais informações, se aplicar para uma mentoria, comprar os meus produtos de low ticket que eu tenho. Fica na vontade, busque saber mais. Fechou? Tamo junto, até a próxima vídeo. Até a próxima aula.